Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje é terça-feira, 27 de julho de 2021. Vejamos com atenção o Santo Evangelho do dia, narrado por Mateus capítulo 13, versículos 36 ao 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita, o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Amados irmãos, nós vimos hoje aqui que essas palavras do nosso Mestre Jesus, explicando a pedido dos seus discípulos o significado daquela parábola do joio. Gente do céu, vocês viram aí a explicação que Jesus deu para seus discípulos e também para nós. Nós devemos nos conscientizar, colocar essas palavras dentro de nossos corações, em nossa mente, e tomar consciência verdadeira, porque as palavras são muito fortes. São muito fortes. O Evangelho de hoje, Jesus aqui retrata a verdadeira realidade daquilo que significa a parábola do joio. Vocês viram que as comparações que ele fez foram muito bonitas. E a própria palavra aqui do Senhor, narrada pelo evangelista Mateus, já nos diz tudo o que significa. Vale a pena a gente ler de novo, porque não tem comentário uma palavra dessa aqui. Gente, é a gente observar, olhar atentamente e procurar viver a palavra de Deus, acreditando que Jesus é verdadeiro e que Ele nos ama com um amor incondicional e nos dá todos os dias centenas e centenas de oportunidades para que nós deixamos o pecado, para que nós trilhamos no caminho da justiça, da paz, do amor e da verdade, que é seguir Jesus. Vocês sabem que seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus exige uma renúncia total de todos os nossos pecados, o apego às coisas desse mundo, a cobiça, induzir o irmão, enfim, é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos renunciar a isso. Então, gente, vale a pena ler de novo, porque, gente, é bom a gente ler isso aqui, não só uma vez,
ler muitas e muitas vezes e prestar muita atenção no seu verdadeiro conteúdo e nessas santas palavras que o nosso Mestre Jesus diz aqui, a pedido dos seus discípulos, que pediram para que eles explicassem a parábola do joio. Vou ler novamente, porque é muito importante. Olha o que Jesus respondeu. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem é o próprio Jesus. É o próprio Deus que semeia boas sementes. A boa semente nós temos que acolher ela e ela penetrar em nós para que ela produza frutos para agradar a Deus. Então vejam só, o campo é o mundo. O campo é o mundo. Nós fazemos parte desse mundo. Então essa semente foi semeada em nós. Olha só, a boa semente são os que pertencem ao reino. A boa semente são os que pertencem ao reino. Foi aqueles que ouviram a palavra, deram crédito à palavra e obedeceram à palavra. Então, está aqui a explicação. O joio são os que pertencem ao maligno. O joio é aquelas pessoas que desobedecem a palavra de Deus, que não escuta a palavra de Deus, que não leva a sério a palavra de Deus. Ele acaba se tornando joio. Olha o que continua aqui. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Olha só, quem semeou o joio lá enquanto todos dormiam é o próprio diabo. A colheita, o fim dos tempos. Lá na parábola do joio fala da colheita, e ele aqui está dizendo que a colheita é o fim dos tempos. Olha que bonito. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. Então, lá na parábola se diz que vamos colher o joio primeiro, amarrar os feixes e levar ao fogo. Olha aqui, é o final dos tempos. Aí ele continua dizendo: o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do reino todos os que fazem outros pecar e os praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Aí ele diz: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E aí ele termina dizendo que quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Está aqui uma linda e maravilhosa explicação do nosso Mestre Jesus. Gente, não tem palavras. Aqui nós não temos que fazer nada. O que nós temos que fazer é obedecer a Deus, cumprir a vontade de Deus, fazer tudo aquilo que Ele nos pede, renunciar ao pecado, à nossa hipocrisia, tudo aquilo que é pecado. Ou seja, fazer uma reviravolta na nossa vida, nascer de novo, como Jesus diz, crendo nele, crendo no Santo Evangelho, para que nós possamos ganhar a salvação. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso dia. E olha, vale a pena ler e reler esse Santo Evangelho de hoje, que é muito importante. Abraço.